Bom dia, pessoal. Este é o vídeo do PSS para 2022. Eu me chamo Tatiane de Lima dos Santos, sou de licenciatura em História, professora, eu sou acadêmica, professora de licenciatura em História e vim apresentar um pouco sobre um breve resumo das minhas aulas e do meu plano de ensino que eu vou lecionar futuramente com meus alunos. Eu já fiz em estágios esse plano de aula e eu vou passar um pouco sobre o tema. O tema ele trata sobre as cruzadas e que ele ia para o 7º ano, dentro das normas da BNCC, eu peguei, envolvendo o 7º ano, e os conteúdos que eu vou trabalhar um pouco é como se iniciou as cruzadas, qual foram as 4 principais cruzadas, e falar um pouco, um contexto introdutório do que foi a Guerra Santa, que a cruzada ela se tratava de uma guerra santa, de cunho religiosos, mas ela tinha interesses econômicos, sociais e políticos dos reis na época. A cruzada ela começou no século V e por religiosos que peregrinavam os seus centros religiosos, como Jerusalém e Santiago, e era composta porque as pessoas queriam pagar suas promessas. E daí eles faziam esse estilo de peregrinação, fazendo pedidos como fosse penitências. Mas em 1971, os turcos de religião otomana, que eles não aceitam Cristo como o, o, um Deus, Deus dos cristãos, eles proibiram, e daí eles acabaram conquistando Jerusalém. E daí o que aconteceu? Nesse período, eles proibiram os cristãos de visitar o túmulo onde Jesus Cristo morreu. E daí começou então, em 1095, o Papa Urbano, ele convocou todos os cristãos, porque ele não achava certo essa maneira que os turcos faziam para poder proibir o pessoal de ter sua religião, de visitar o túmulo de Cristo, ter sua própria crença. Ele fez o quê? Ele fez a chamada guerra contra os infiéis, a chamada guerra santa, a fim de conquistar a Terra Santa, que era a terra onde Cristo estava, que ali, onde Cristo estava, foi sepultado. E daí, assim acabou se iniciando as cruzadas. Foi por base de expedições militares que partiam da Europa entre os séculos 11 e 13, eles eram a fim de combater os muçulmanos no Oriente e daí assim eles retornavam à Terra Santa. Os participantes da cruzada, eles eram marcados por um sinal da cruz e abordavam um sinal da cruz na roupa também, com o nome das cruzadas para marcar que eles foram responsáveis pela Guerra Santa, pela tal chamada Guerra Santa, conhecida como Guerra Santa. As cruzadas, elas reuniram milhares de pessoas, porque na época eram muitos fiéis. E, tipo, tanto os homens quanto crianças, nobres, camponeses, e ricos e pobres civis e religiosos participaram da cruzada, dessa Guerra Santa. Os nobres, eles iam em cavalos, iam bem armados. A maioria dos outros pessoais que já não pertenciam à nobreza, eles iam a pé e sem armas. Os motivos que levaram à cruzada foram a ordem material, social e religiosa, que eles não estavam contentes com o que estava acontecendo no período. Daí eu vou falar um pouco só sobre as 4 principais cruzadas. A primeira cruzada, ela foi de 1096 a 1099. Era liderada por nobres europeus que conseguiram conquistar Jerusalém. Já na segunda cruzada foi de 1147 a 1149, que foi convocada pelo rei da França e pelo imperador da região. Mas os líderes acabaram se desentendendo e a expedição foi derrotada pelos muçulmanos. Da terceira cruzada foi de 1189 a 1192. Ela foi chefiada pelos reis da França e da Inglaterra.
estabeleceram um acordo com os muçulmanos e o acordo permitia que os cristãos pudessem realizar a peregrinação em Jerusalém. Já na Quarta Cruzada, que foi de 1201 a 1204, foi por motivos mais econômicos. Os comerciantes de Veneza ajudavam nas cruzadas fornecendo os alimentos, e dinheiro, mas queriam em troca das cruzadas que elas atacassem Constantinopla, que na época eles viviam em guerra também, que era seu concorrente de comércio, porque Constantinopla foi muito forte no comércio e ela acabou sendo atacada. Então, daí foi assim que se deu as 4 primeiras cruzadas, onde que era uma briga santa, uma briga pela Terra Santa, uma briga econômica e briga política, né? Que eles queriam mandar lá no reinado de Jerusalém. Então, com base nisso, eu elaborei para os alunos do 7º ano, como que eu posso dizer, um mapa mental que ele trabalha o que foi as cruzadas. E nesse mapa mental, aqui que está aparecendo aqui, que eles vão desenvolver uma atividade com base nisso. Eu vou citar os pontos importantes do que foram as cruzadas e eles vão anotando. Depois dessa breve explicação que eu dei até a 4ª cruzada, que vai em torno de uma aula essa explicação, daí eles vão o quê? Eles vão anotar o que foram as cruzadas, quem que foi os responsáveis e quem que liderou a cruzada, que começou com as cruzadas, que no caso seria o Papa, né? O Papa Urbano II, e quem que foi que participaram. Depois deles anotarem tudo e prestarem atenção na atividade que eu fiz e tudo, eu vou elaborar um exercício que eu fiz para eles também, por dentro da norma da BNT. Esse exercício, ele que está aqui, ó, ele é composto por 4 alternativas, 4 perguntas. E nessas perguntas, eu coloquei de marcar X, para eles marcarem o X, qual é a resposta correta. O exemplo é a primeira pergunta. Tipo, ela fala, quem proibiu os cristãos de visitar o túmulo de Jesus Cristo? Foi quem? Foi a letra A, os fariseus? Foi a letra B, os judeus? A letra C, os muçulmanos? A letra D, o rei ou o papa? Daí, a cada uma dessas, eles vão assinalar o que estiver correto. No caso aqui, é os muçulmanos. E daí, na pergunta 2, ela trata que ano o Papa Urbano II convocou os cristãos para a Guerra Santa contra os infiéis. Os infiéis, a fim de conquistar a Terra Santa. Que ano que foi? Foi 1090? Foi em 1090? Foi 1888? 1095? 1091 ou 2000? Daí, assim, os alunos vão anotar as respostas corretas e daí depois eu vou corrigir as tarefas deles e vou dar um ponto. Essa é a primeira parte sobre as cruzadas e o que foram. No caso, eu usarei 2 aulas para fazer essa atividade com eles e daí mais outras 2 aulas para finalizar outra parte das cruzadas. Essa é uma parte, um tema do início, como que se deu a Guerra Santa, que foram as cruzadas, e trabalhar as 4 principais cruzadas. No final, eu finalizarei o restante das cruzadas e como que se desdobrou essa Guerra Santa, como que se finalizou. Essa seria a primeira parte para a apresentação de um plano de aula para o 7º e 8º ano. Muito obrigado. Eu sou a professora Tatiane e